Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Como eu sempre digo, estou Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e hoje eu estou aqui em Taquara, né, na Chocolataria, Chocolataria, que é uma grande parceira nossa, sempre que eu venho também aqui em Taquara, muitas das gravações, sabe, Regis, a gente faz aqui. Muito bom. E hoje eu estou tendo a felicidade de receber o Regis Amoretti conosco, que vai falar um pouco da sua trajetória, do seu livro, né? E para compartilhar as experiências, né, que tu tens dentro da literatura, o antes da literatura para chegar até aqui, né? E muitas vezes também estimular outras pessoas, né, Regis, a escrever e a enxergar aquilo que escreve como uma real produção, né? Sim. Enfim, então seja bem-vindo, Regis. Obrigado, Patrícia. E eu fico muito feliz. O Regis é um colega, um parceiro do coletivo que existe aqui no Paranhana, de artistas e escritores, que é um coletivo que a gente estava conversando antes dos bastidores, que vem crescendo também bastante. Tem bastante, né, gente. Olha. Está muito legal o movimento cultural aqui na região, está crescendo. Uhum. A gente tem várias pessoas produzindo cultura. E é impressionante, né? A muito, música, a gente está num momento muito bom. Isso. Em termos culturais aqui na região. E a gente tem que valorizar isso nos espaços que a gente tem cada vez mais, né? Eu acho que... sempre tem os eventos, né? O pessoal está sempre convidado a comparecer. A gente sempre vai avisando. A gente está sempre recebendo muito bem o pessoal. Muito né? legal, né? Pra dar essa força pra E a gente também. tem visto também muitos jovens, né, Regis, que têm se sentido convidados a fazer parte desse coletivo. Sim, cada vez mais cedo a gente já começa a ter um contato com a cultura, né? Que precisamos, né? Precisamos. Por favor, precisamos. A gente está num momento também bem difícil, né? Sim. Então a gente precisa da cultura para conseguir sair um pouco desse momento e levar em consideração algumas outras coisas que a gente não tem discutido tanto, né? Como a diversidade. Tem discutido, mas não tem algo que levado às vezes, adiante, né? Talvez a gente não consiga aprofundar tanto quanto a gente... Não está sendo aprofundado como deveria ser. Ainda está muito na superfície. Porque em pleno século XXI a gente já tem discussões a respeito de coisas que deveriam já ser consolidadas, né? Completamente superadas. Mas, enfim, assim caminha a humanidade, né? Vamos lá, vamos um passo de cada vez, né? É verdade. Não adianta. Então, Regis, assim, conta um pouquinho, né? Te apresenta um pouco para as pessoas, conta um pouquinho da tua trajetória, né? E a gente vai estar falando também do livro do Regis, que foi lançado recentemente, né? Foi lançado em setembro de 2024. Muito legal. Faz aí algum tempinho já. Tem escutado... 6 meses, alguma coisa assim. Tem algumas pessoas que têm relativamente falado... novo, né? Relativamente novo. A gente novo, ainda está a gente está desenvolvendo ainda ele. É verdade. Então, Regis, assim, o que tu tens para nos contar, né, sobre Meu nome é Regis Amoretti, eu sou funcionário público concursado municipal desde 2026. Eu atuo na área do meio ambiente, que também é uma... 2006, desculpa. 2006. Tá bem. E eu atuo na área do meio ambiente, que também é uma causa que eu gosto bastante. É difícil, mas é uma causa bastante interessante para a gente também repensar, né? E importante, né? Eu trabalho na fiscalização, então a gente vai para a linha de frente, né? Isso dá um caldo de conversa, Regis. Tem bastante. Um caldo, né? Porque é uma pauta hoje cada vez mais cara para a gente, porque a gente percebe tantas coisas de descuido, né? Desse lugar que a gente habita, que é o planeta. Desrespeito, realmente, com a causa, né? E que reverte contra nós. Exatamente. Tudo que acontece não é por acaso, que está acontecendo em termos climáticos. Não é por acaso. Embora alguns queiram normalizar isso, mas não é realmente. E talvez até
são oportunidades para a gente aprender e que às vezes alguns aprendem, outros não aprendem, né? Não. Tem ainda uma cultura muito antiga, né? Com relação à questão ambiental mesmo. Que a gente ainda vai ter que superar, vai ter que caminhar em direção a isso com educação ambiental. Acho que começa tudo ali na criança, que já a gente consegue já conscientizar um pouco mais. Já tem programas e ações para que as crianças já comecem a se engajar nessa proteção ambiental, né? E compreendam o que a gente está falando. Compreendam o que a gente está vivendo, esse momento que a gente vive. Porque talvez muitos adultos parece que assim não querem compreender, né? Claro que a gente vive numa sociedade que é muito permeada por essas relações, o capital, né? O capital. E isso, sem dúvida nenhuma, tem um impacto gigantesco nesse cuidado dos territórios, né? A gente permanece aí, o próprio, né, com tudo que a gente passou recentemente, né, nos dois últimos... o último ano desse macro, né, mas a gente teve, aí vamos pensar... foi o ápice O ápice, exatamente. 2023 a gente teve 2... Foi bem complicado. Algumas regiões 3, então vem vindo, né, e parece que às vezes isso não se traduz de fato em ações práticas. Isso só fica naquele momento emergencial. Exatamente. Ok, aí se falta uma fala. E ninguém consegue realmente ir em frente, né? Avançar nessa questão. Exatamente. Porque exige da gente uma mudança de postura. Exatamente. É cultural, né? Tem uma questão cultural também. Exatamente. Então, são coisas que a gente ainda tem que avançar. A gente não está... Estamos no caminho, eu acho. E eu acredito. Mas é uma questão que vai ser um pouco mais a longo prazo, né? Não vai ser a curto prazo, não vamos conseguir. Não se muda em pouco tempo, não. Mas vamos plantando a semente, que eu acho que... Isso. Eu acho que parabéns por estar nessa área, que é uma área difícil, né? É difícil. Que a gente precisa encontrar pessoas que gostem disso, porque também faz toda uma diferença do gostar, do entender, para conseguir de fato permear essas ações lá no cotidiano de vida das pessoas. Nós temos que nos abrir à discussão, e todas as questões que envolvem, né? Porque não é uma coisa tão simples de, vamos mudar aqui, ali, é uma questão que envolve bastante coisa, né? Não é muito pragmático, né? Que é bem isso, não é trocar uma coisa de um lugar pela outra, não é tão pragmático assim, não é tão simples assim, exatamente, né? Exige estudo, análise, planejamento, monitoramento e avaliação, né? Exige uma série de coisas que muitas vezes não está mesmo dentro do nosso cotidiano. Mas, enfim, estava falando, e eu adoro essa pauta, por isso que eu acabo... E como eu sou servidora pública também, né? Então, sabe como é que é, né? A gente junta, né? Mas aí como é que aparece a questão da literatura na tua vida? Eu comecei ainda na adolescência. Nós jovens, assim, com 16, 17 anos, começamos a escutar música, rock, né? Rock and roll. E decidimos formar uma banda autoral. Vamos fazer... Ninguém sabia tocar nada ainda, mas fomos aprendendo, fazendo as nossas coisas, né? E eu comecei, meio que naturalmente, a escrever as letras para a banda. O pessoal acabou gostando e me deu força para continuar a escrever. Então eu tomei muito gosto pela escrita, por escrever poesia e letras de música. Comecei com as letras das músicas. Daqui a pouco a gente adolescente tem muitas questões. Já começa a fazer uma poesia uma coisa mais romântica. Está num período de descoberta, né? Aquilo fica meio guardadinho lá, que até é segredo, né? E naquela época não tinha nem celular, nem internet. Eu fazia, escrevia tudo no caderninho. A gente já está se entregando, Regis.
Tô falando de 30, 35 anos, né? É pouco tempo, assim, é logo ali. O que é isso, né? É logo ali, né? Mas é verdade, né? Às vezes, acho que essa não é só um caminho que tu faz, mas a gente vê muitos adolescentes que começam muito pela música mesmo, né? Assim, que permeiam esse campo e daqui um pouco, a partir da música, né? Vão tomando gosto por geralmente a questão da escrita, né? Então é muito legal isso, porque é um momento mesmo onde a gente está com tudo à flor da pele, né? Então, plena ebulição. Um turbilhão, é uma descoberta a cada dia, é uma fase muito gostosa da vida, né? E aí é claro que a gente tem que achar um jeito de canalizar, né? Exato. Porque muitas vezes, a gente é fechado. Eu, por exemplo, sou muito fechado, então eu não conseguia chegar para alguém e conversar a respeito de alguns sentimentos que eu tinha, né? Então eu colocava no papel e mas aí na música, escondido. No tocar, no cantar... Aí sim, aí a gente se apresentava, era diferente. Eram duas coisas diferentes para mim. Apesar de estar o sentimento ali, olha só. Eu consegui me abrir através da música, mas parece que era um personagem, uma persona. Claro, que a gente... E a poesia era uma coisa mais profunda, que era eu me entregando ali, né? Claro. A gente acaba mesmo usando as máscaras, né? A persona que nem o Regis diz, né? A gente usa mesmo, a gente tem várias máscaras, né? O importante é a gente começar a reconhecer isso, né? Para que ela não fique assim, né? Completamente aderida na gente, que daqui a pouco a gente nem sabe mais direito quem é, porque a gente já se torna, incorpora, né? o personagem. E incorpora o personagem. Mas no caso não, isso foi evoluindo como querer, acho que contribuir com a reflexão das pessoas sobre algumas questões que eu acredito, né? Colocar minhas questões, ela evoluiu nesse sentido, de querer fazer o pessoal refletir sobre o que está acontecendo, né? Foi por aí. Aí eu me mostrei um pouco mais. Aí conseguiu, mas aí, isso ainda na adolescência ou isso foi depois? Ainda na adolescência. Ainda com a banda ou já sem a banda? Com a banda, com a banda. Bom, a gente toca até hoje, eventualmente, né? Mas olha, a gente não tem mais tanto tempo, legal, né? Bacana. Mas quando a gente pode, a gente se reúne e faz alguma coisa, né? A gente tem... É bacana, assim, permanecer, né? Porque aquilo... a música é algo que também amplia muito os nossos horizontes e toca numa questão de frequência, né? Exatamente, é isso. A gente é um campo energético, né? Condensado. É um campo energético condensado. Então a música, ela é uma frequência e vai trabalhando a música em si nesse toca, campo. Né? E com a letra ela complementa e pode te dizer muitas coisas que às vezes tu estava adormecida, né? Isso, exatamente. De um outro jeito, né? Que ela chega. Eu tenho, nos últimos tempos, já muitas pessoas sabem que eu faço meditação há muitos anos diária. E, particularmente nesse ano, eu tenho usado muito alguns canais mais espanhóis, assim, enfim, que tem mantras cantados. Então, tu tá lá cantando, é uma música, mas está cantando e é um mantra, né? O que é um mantra, né? É algo que vem de uma profundeza do ser, né? Que muitas vezes tem uma repetição, né? E que é de reflexão e de conexão ou reconexão. Então, a música, por exemplo, acordar desse jeito, né? Porque eu faço a meditação e já coloco nos mantras. É outra coisa. Já muda bastante. Tu já sai completamente... A tua preparação para o dia, ela acaba sendo completamente diferente do que tu levantar, ligar no noticiário, que raras são as informações boas, né? Que aí tu já acorda meio assim, mas que dia horrível, né? Sim, tu só tá vendo desgraça, tu vai querer que o dia seja como? Já começa a mão, né? Tu te conecta com uma coisa que muitas vezes não é legal. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tenha que saber das notícias, mas a gente não pode ficar o tempo inteiro submerso na notícia, porque senão isso cria mesmo um pessimismo, né? Desesperança, né? Então, assim,
poder olhar para a música como algo que ajude a gente a se preparar para o dia, né? Há muitas vezes, quando a gente não está legal, escutar uma boa música faz com que a gente muda a tua energia. Muda completamente. É outra coisa. Né? E aí a letra, muitas vezes, que é isso, né? A poesia que está ali também, o que está escrito. Porque a poesia eu também acho que as pessoas leem num ritmo. Eu sempre procuro, já que eu tenho essa ligação com a música, dar um ritmo para a poesia, né? Uma métrica, enfim, que ela caiba numa canção, realmente. Eu acho que as pessoas acham que acabam lendo uma poesia colocando alguma melodia, né? Olha, que bacana, que bacana. Eu acho muito interessante tu trazer isso, porque algo que me encantou sempre foram os cordéis. E os cordéis têm uma música. Eu já fiz leitura de cordel aqui, mas eu nunca consegui cantar o cordel, né? Porque ele tem sim uma forma. Ele tem um ritmo. Gente, os cordelistas, as cordelistas geniais, é uma coisa fenomenal, como eles dão aquela o tom, gente, é fantástico. Até hoje nunca consegui, e aquilo né? É pura raiz do povo mesmo. Isso, exatamente. Fala a linguagem do povo, pura e simplesmente. Isso, exatamente. Por isso que toca a gente. Quanto mais simples, eu acho que mais tocante, né? Incrível, incrível. É algo assim tão profundo, que é disso que fala de um povo, e tem uma tonalidade, tem um tom, e tem uma frequência, tem um jeito de estar cantando, né? E é muito, muito estimulante, assim. Eu tenho hoje muitos cordéis, né? Que teve uma das flips até que eu fui em 2023, que foi a minha primeira flip em Paraty, né? Gente, que eu caí para dentro da casa de cordel, né? O que eu gravei lá de cordel, gente, o que eu peguei de cordel foi fantástico, né? E de tudo, de todos os gêneros, né? Com os diferentes assuntos, enfim. Então, quando tu fala dessa musicalidade das tuas poesias, é interessante a gente, muitas vezes, ler uma poesia com isso. Sobre essa ótica. Sobre essa ótica. Vou fazer esse exercício também, porque parece que a gente fica meio condicionado, vou falar por mim, né? Parece que essa musicalidade eu consigo enxergar no cordel, como se eu não conseguisse enxergar numa outra poesia. É uma coisa natural. Já lê um cordel cantando. Exatamente, exatamente. E pensando nisso também, às vezes, na escrita das crônicas, das minhas crônicas, eu faço determinadas pontuações que não deixam de ser uma métrica. Tem um porquê que eu faço aquilo, né? Tem um porquê que muitas vezes eu coloco a primeira letra de uma palavra maiúscula no meio da frase, né? Tem uma música, se a gente for ver mesmo, tem uma intenção, uma musicalidade por trás. De dar um ritmo à leitura. Isso. Exatamente. Tem que ter aquele ritmo que a gente procura. Isso muda tudo, na minha opinião. Porque não é simplesmente ler, né? Não, tem que ter aquela métrica e exatamente. Cada verso dá uma pensada, né? E às vezes a gente tem aquilo, lê assim, não sopetão, mas leu, ok, mas o que ficou? Tem que refletir sobre, né? Eu sempre procuro, né? Eu fico muito feliz quando alguém fala que eu li teu poema e realmente fiquei pensando sobre aquilo que tu estava dizendo. Eu fico feliz porque essa é a intenção. A intenção é passar alguma reflexão, né? Eu fico sempre, eu procuro minhas poesias, são reflexões, né? Se as pessoas conseguem refletir com isso e pensar sobre determinado tema que eu acho importante, isso já é tudo, bola, né? E Regis, assim, tu falasse que isso vem desde a tua adolescência, mas a tua adolescência até a publicação do teu primeiro livro tem aí um tempo bem relativo, né? Demorou bastante. Como é que acontece isso para a publicação? Isso é interessante. Eu estava fazendo,
uma reforma no meu quarto, né? E comecei então a encaixotar algumas coisas para reformar lá, tinha que tirar tudo de dentro de casa. E comecei a achar esses cadernos antigos, justamente, que eu escrevia, né? Essas poesias. E achei muito interessante, que aquilo refletia muito uma época. Até se for ler o meu livro, ele tem várias métricas, ele não segue, então, mas eu misturei eles, porque tem coisa muito antiga da minha adolescência, misturada com algumas coisas mais recentes que eu fiz. E foi revirando meus cadernos antigos, que estavam lá guardados, assim, que eu nunca mais tinha visto. Nem sabia que existiam, mas foi uma descoberta muito, muito, muito legal para mim. Eu comecei a reviver aquela época e digo, meu Deus do céu, elas estão pedindo para ser publicadas. E que bacana tu teres guardado isso, né? Eu, esses tempos, recentemente, tentei buscar alguns escritos da época que eu fazia oficina, né, de criação literária na Casa Mário Quintana. Foi recentemente. Quem está assistindo pode ver assim, a minha expressão, né? Enfim. Infelizmente, porque eu tinha muita curiosidade de ver o que eu tinha escrito, como é que tinha se desenhado lá quando eu tinha 13, 14 anos. É interessante. Né? O que eu escrevia sobre exatamente o que aquelas oficinas, de alguma forma, tinham me provocado, já que eu tive, né, um gap também nesse olhar sobre a literatura, enfim, né? Ali, quando entrei na minha... Vai amadurecendo, né? Conforme pegar as primeiras coisas que a gente escreveu até hoje, tu vai amadurecendo naquele conceito, inclusive. Tu vai tendo, inclusive, vivendo outras experiências que talvez tu não tinha quando tu escreveu, e mudando alguns pontos de vista também, né? É fantástico. Agora, eu reencontrei, sim, encontrei uns cadernos, que era assim, daqueles que a gente... Sensacional. Sensacional. É muito bom. Sensacional. Aqueles que a gente fazia as perguntas, que a gente... Acho que até já comentei isso em algum momento aqui. A gente queria saber, né, de um rapazote. Então, a gente tinha aqueles questionários, tu também tinha os questionários, né? E a gente rodava para aqueles questionários, as pessoas iam respondendo no caderno, e aí a gente descobria das pessoas através daquele caderno. Quem interessava mais, geralmente, ficava por último, né? Era os últimos. Não era para dar na vista, né? Então, a gente tinha que fazer, assim... Fazer um meio campo e depois chegar onde tu queria. Para tu poder descobrir. E é muito interessante isso, né? Eu me deparei com algumas coisas de memórias, né? Eu não encontrei esses das oficinas, né? Mas eu encontrei outras coisas que foram tão bacanas, assim, tão importantes, que marcaram época, que falava de uma escrita, como tu dissesse ainda há pouco, assim, de algo que vinha de uma profundeza que muitas vezes tu não conseguia dizer para alguém, tu não conseguia expressar, e ali era o teu jeito. E relendo isso, a gente volta naquele momento, é incrível como a gente consegue lembrar o que estava vivendo naquela época. Mesmo que tenha passado, às vezes até a gente nem recordava, ler alguma coisa que tu tinha escrito na época, lá na adolescência, começa a reviver de barbaridade, realmente... E os conflitos, descoberta, né? E aí tu pensa assim, meu Deus, né? Hoje, olha só, a gente sofria por aquilo ali, mas era um sofrimento daquele momento. Legítimo, né? Legítimo. Então era muito legal. Os livros que as pessoas deixavam mensagens, os cadernos de mensagens, e aí tu revê, assim, pessoas que foram muito importantes na tua caminhada, que não fazem mais parte, porque às vezes acontece, né, se distancia, enfim, mas que foram importantes, está guardado dentro da gente, né? Sim, a gente consegue reviver com essa... Exatamente. Então, acho que a literatura tem esse poder, né, assim, de marcar tempos. A música também faz isso, também. Né? Tem cada época é um tipo de expressão, né? Então, hoje em dia já não é mais como era lá nos anos 80. Então, realmente marca. A gente escuta alguma coisa no rádio, enfim.
Sabe direitinho que vai, isso aqui é anos 70, anos 80. Sim, sim. E naquela época era tudo muito mais difícil do que é hoje, né? A gente não conseguia, não tinha internet, então era tudo meio que no boca a boca. Gente. Mas era gostoso. Era bom. Acho que tinha, assim como tudo, tem as coisas boas. Tem os desafios, né? Os desafios, como tem hoje, né? Hoje a gente tem, justamente, talvez, teoricamente, as redes, o celular pode nos aproximar, mas ele também pode ser um mecanismo de distanciamento, né? Porque muitas vezes as pessoas colocam coisas nas suas redes sociais que não são a realidade, né? E isso acaba muitas vezes distanciando mesmo, ao invés de ser uma dizer que hoje em dia a coisa está facilitada, pelo menos meios de comunicação, mas é meio simplista, realmente não é assim, né? Não é tão simples assim. Não. Temos bastante desafio ainda para superar, né? Porque às vezes a gente apesar da tecnologia. Exatamente. A gente olha às vezes para aquilo que está escrito numa rede social e pensa, como essa pessoa está bem, né? E às vezes aquela pessoa não está bem. A gente não nota, às vezes, que a pessoa está nas entrelinhas pedindo alguma coisa. Exatamente, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar muito, sabe? Quando a gente lembra de alguém, mandar um oi. Oi, como é que tu tá? Tô com saudade, né? Enfim, assim, né? Passei aqui para te desejar tudo de bom, né? Então, isso faz uma diferença. Nesse sentido que a internet nos facilitou, porque tem gente muitos amigos que tomaram outros caminhos, que a gente tem a oportunidade também de rever ali pelas redes sociais. Então, uma coisa o WhatsApp boa, também, né? nos aproximou, a gente pode fazer, né? Meu Deus, ligações, né, por vídeo, então também não impede, acho que é uma possibilidade da gente ter uma interação, né? Vamos pensar que na pandemia, quantos de nós, assim, fez várias... eu participei de happy hour. A pandemia foi uma época complicada. Era o que a gente tinha para se reunir. Cada um ali no determinado horário era happy hour. E as pessoas e isso fazia uma certa rede de proteção, né? Um apoio para aquele momento ajudava tão o difícil. outro naquele... Exatamente. Para driblar um pouco esse isolamento, essa solidão assim, interna, né? Exatamente. Foi muito importante. Mas, Regis, tu falasse um pouco então que este livro, que é A Dança dos Cataventos, né? Que está aqui. Ele, então, congrega escritos, poesias de um tempo lá, né, de muito cedo, com também poesias mais atuais. Como é que foi fazer a escolha das poesias que ia para cá? Não foi muito fácil. Tive que cortar alguns filhos ali, mas foi muito prazeroso. Que bacana. Foi uma escolha pessoal, né? Esse aqui vai estar mais dentro do contexto do que eu quero para o livro, o outro não. Tem algumas coisas guardadas que talvez entrem em um segundo livro, vamos ver, né? É isso. Eu estou começando a pensar nisso. Precisa, né? Precisa. Acho que a gente sempre tem o que produzir, né? Sempre. Claro que, assim, é bem complexo a gente publicar um livro, né? Quem pensa que é barato e simples, não. Né? Quem é um escritor, uma escritora independente, hoje já tem até alguns financiamentos coletivos, as pessoas que muitas vezes fazem pré-venda para poder arrecadar o dinheiro, para poder pagar, mas assim, o escritor, isso é ser um escritor, uma escritora independente, a gente banca tudo. E é um processo longo, né? Meu livro levou 1 ano e meio até ser publicado. Foi bem por etapas, é bem complexo. Muito bacana. Muito lindo, né? E a capa, Regis, assim, como é que foi essa... primeiro o título, né? E a capa? O título, A Dança dos Cataventos, eu quis falar sobre as pessoas que
que vão ao sabor do vento, só que, como é que eu posso explicar isso? Só que elas têm outras alternativas, elas não precisam ir conforme o vento sopra. Elas têm a alternativa de repente, eu quero ir para o outro lado. Foi nesse sentido, né? Muito e a capa editora me pediu alguma coisa que eu gostaria de colocar, né? Que eu gostaria da capa, eles me apresentaram essa arte, eu achei muito bacana. Muito legal. Acabou sendo, eles me apresentaram três alternativas, né? Acabei escolhendo essa que eu achei bem bacana. Então vocês podem, inclusive, aí colocar para a gente, né, nos comentários, qual a percepção sobre a capa, né? Eu já ia falar várias coisas, mas assim, eu não vou falar, eu vou deixar vocês comentarem, né? Não quero, né? Enfim. Exato. Mas é bem interessante, assim, o que ela sugere, sabe, Regis? Pelo menos a mim, assim, que me convocou quando eu olhei para a capa, né? Mais particularmente, não só pela escrita, né? Porque também tem isso, a escolha da letra passa por isso. Também passa por isso, né? Mas também pela imagem mesmo, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode conjecturar, né? A partir da imagem. Assim, bem interessante. Já é uma concepção do que está aí dentro. E eu acho que tu traz uma questão muito importante, que é isso do se deixar levar, né, ao sabor dos ventos. Mas a gente sempre tem possibilidades. Sempre tem. Sempre. Não tem várias correntes ali. Que de repente tem várias, tu pode pegar uma outra corrente e ir para o outro lado. Exatamente. Enfim, né? Então não é porque está indo por aquele caminho que a gente precisa seguir esse caminho. Não quer dizer, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante tu pontuar. E é interessante porque isso tem sido uma tonalidade de muitas gravações. Sempre se falou isso aqui no canal, mas as últimas gravações têm aparecido muito isso. Mas que bom. Né? Das infinitas possibilidades, essa sinergia. É buscar alternativas, né? Isso, exatamente. Alternativas. E assumir a responsabilidade, porque é muito fácil dizer o sabor do vento, exatamente. Porque aí a gente terceiriza aquilo que é nosso e que nos pertence. Assumir as consequências daquela tua escolha. Né? Exatamente. Né? Porque nós temos sempre opção, mesmo quando a gente diz que não tem opção. Tem, sempre tem. Sempre tem. Enfim. Né? A gente não quer a gente não quer polemizar, né? Não. O meu padrinho vai dizer, né? Lá vem tu que é a polêmica. Né? Enfim. Não, mas não estamos aqui para isso, né? A gente está aqui sim para fazer uma possibilidade. Cada um faz a sua análise, a sua compreensão, né? Tem o direito, tá tudo bem. Tem direito. Então, que bacana, Regis. Tu dissesse, então, que hoje tu ainda te junta com alguns amigos para poder tocar, mas isso não é algo profissional, talvez hoje, ou vocês... Não, isso é mais uma coisa... um hobby, né? Um hobby. É uma coisa que a gente gosta de fazer. A literatura, então, na perspectiva, tu pretende continuar, tu tem já as coisas que tu já está estudando, tu pretende continuar? Tenho um projeto de fazer, acho que o ano que vem, lançar um outro livro. Eu estou em fase de pré-produção. E estou vendo algumas coisas que ficaram de fora que eu acho que também podem caber no que eu quero, né? Dentro do que eu quero dizer agora para esse próximo... Que isso, que é o momento, né? Exato, é o momento. Sempre é o momento. Então, assim, o que está ali que pode representar aquilo que a gente... Embora a gente busque o que a gente estava sentindo lá atrás. Isso, exatamente. Para reforçar o que a gente está sentindo agora, né? Exatamente. Muito legal. Bem, Regis, eu acho que a gente está se aproximando, assim, do final da nossa conversa. Então, eu deixo primeiro, assim, para que tu possa falar algo mais que tu acha importante para as pessoas, né? Tu pode falar as tuas redes também, como que as pessoas adquirem o teu livro, né? As redes para entrarem em contato contigo. Eu atualmente tenho o Instagram, né? Regis _Amoretti. @Regis _Amoretti.
não tenho Facebook, eu só tenho... O livro está nas melhores livrarias, tá? Se jogar a Dança dos Cataventos, na pesquisa, ele vai te apontar onde tu encontra ele, tá? Contigo diretamente, não. Só com as... Pode entrar em contato. Eu tenho alguma coisa ainda, a gente pode... A gente pode ver. Tá bem, tá ótimo. Então, antes da gente encerrar, pode ler pra gente. Pode com prazer, Patrícia. Né, apresentar algo, fazer uma leitura de algo. Esse aqui eu vou ler Âmago. Esse aqui faz parte de um dos poemas mais recentes, tá? Eu gosto muito dele. Então ele diz assim: quero saber o que as bocas não falam, o que diz o teu coração nos disparos. Lá, bem além, onde as essências exalam, perfumes distantes até dos mais finos faros. Está, onde elas calam, o que ninguém vê, mas ao mesmo tempo é tão claro. Obrigado. Que profundo! Eu gosto muito dessa poesia. Muito bonita. Muito bonita. Obrigado. Parabéns, né? Eu desejo, assim, de coração, que tu continue, sim, produzindo, compartilhando com a gente os teus escritos, né? Que eu acho que, eu sempre digo que a literatura, assim como as diversas formas de arte, são pílulas de sabedoria, né? E são alento para a alma. Exatamente. Né? Leiam, é preciso ler. Isso. É preciso contestar o que a gente vive, é preciso ter uma amplitude maior do que a vida, né? Sem dúvida nenhuma. Estimulem as crianças, leiam para as crianças, leiam com as crianças. Exato. Né? E também não adianta um adulto dizer para a criança leia, se o adulto também não lê, né? Mas façam um exercício, né? A gente aqui... É maravilhoso. Muito bom, né? Tu encontrar outros mundos além daquilo que tu conhece. É verdade. Então, gratidão, Regis, mais uma vez, né? Agradeço a Maria aqui na La Chocolateria em Taquara, que é uma grande parceira, né? E gratidão a vocês, sempre nos apoia, né? Sempre está aberta, é um espaço muito legal, muito bacana que tem aqui em Taquara. Gratidão a vocês, né? Que nos acompanham, né? Que nos estimulam, que mandam mensagem, né? E quem está chegando pela primeira vez aqui, já aproveita, te inscreve no canal, compartilha, ative aí o sininho, né? As notificações, para estarem sempre por dentro, né? Dos vídeos que estão aqui no canal. E que sejamos luz, paz, sabedoria e encantamento. Até a próxima!